Bora falar de futebol? Bora falar de Santos 2, Palmeiras 2, bora falar também de celebração. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, que se inscreveu no canal, porque o canal do Fragoso já tem mais de 23 mil inscritos, só cresce. Eu quero agradecer demais os comentários, eu leio praticamente todos, fico tão contente com os elogios, com as sugestões. Quantas sugestões? A prancheta foi uma sugestão que veio de você que está aí do outro lado da tela. Quero agradecer demais o teu carinho, mais de 23 mil inscritos, as visualizações dos vídeos também subindo muito, os comentários muito bacanas, muito legais, até as críticas muito construtivas, então eu estou muito contente. Obrigado para você que está aí do outro lado. Bom, bora falar desse Santos e Palmeiras. Eu estive no gramado na transmissão da TNT para todo o Brasil, exceto para o estado de São Paulo por força de contrato, e estive no gramado para acompanhar. Então eu vou trazer um pouquinho da visão do campo, mas eu quero trazer um lance específico que não tem a ver com a visão do campo. Eu até coloquei no meu Twitter isso, lá no @rfragoso aí, o seguinte, que eu ia analisar um lance específico, porque esse lance me lembrou um técnico que passou pelo Palmeiras há algum tempo. O último trabalho dele foi no Bahia, e é o Roger Machado, como você bem sabe, e ele falava que, na maioria das vezes, um gol ele acontece por conta de uma cascata de erros. E você vai acompanhar por meio da prancheta um dos gols desse jogo, e eu quero que você fique bem atento, você que gosta de tática, você vai se divertir. Antes de tudo, eu quero falar um pouquinho do impacto desse jogo para as duas equipes. Primeiro, o jogo era na Vila Belmiro. O Palmeiras já havia vencido dentro de casa por 2-1 e agora o Santos tinha a obrigação de vencer para sonhar ainda com o título brasileiro, para sonhar com a liderança, para buscar encostar nos líderes e principalmente para devolver os 3 pontos que tinha perdido jogando fora de casa. Não conseguiu, empatou. E eu acho que o resultado é pior para o Santos pelo seguinte: o Santos não estava com problemas médicos. O Santos pôde repetir a equipe que enfrentou a LDU. É claro, não tem o Sanches, mas não tem o Sanches há muito tempo. O Raniel também está fora há muito tempo, sem previsão de retorno. O Sanches está fora da temporada. O Vladimir é o goleiro reserva e o Jobson estava suspenso. Olhando para a equipe do Santos, o Santos tinha aquilo que de fato pode colocar dentro de campo sendo o seu melhor. O Santos colocou em campo Pituca, que é o líder em desarmes da equipe e um dos jogadores mais regulares nos últimos tempos do futebol brasileiro. O Felipe Jonathan, que também é um jogador muito importante no esquema, lateral esquerdo, que pode atuar como meia, como volante e que é fundamental, tão fundamental que tem o mesmo número de jogos do Pituca, 44 jogos no Santos. O Marinho, que hoje talvez seja o principal jogador do Campeonato Brasileiro, tem 21 gols, ou melhor, 20 gols nessa temporada em 31 partidas. É um número muito importante, muito impactante, e é o jogador que mais sofre faltas no Campeonato Brasileiro, é o jogador que mais finaliza na equipe do Santos. O Soteldo, o driblador da equipe, estava em campo também. Além do Veríssimo, do Luan Pérez, a dupla de zaga, tão importante, o Caio Jorge, centroavante referência da equipe. O Santos colocou em campo aquilo que realmente tem de melhor nessa temporada. O Palmeiras entrou em campo com 12 desfalques. E aí, claro, você pode me perguntar: pô, Fragoso, mas o Palmeiras atropelou muita gente, conseguiu muitos bons resultados com um número maior de desfalques. É verdade, no surto de Covid, mas é importante destacar que isso fez parte de uma superação do Palmeiras, de um trabalho que deu certo e enfrentando também equipes que acabaram errando mais do que propriamente o Santos, que estava completo. Um outro ponto importante em relação a esses desfalques, de 7 a 8 titulares. O Palmeiras não tinha o Gomes, o seu melhor zagueiro. O Palmeiras não tinha Danilo e Patrick de Paula, que cada vez mais ganham espaço dentro do meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras não tinha Scarpa, ponta esquerda da equipe. Não tinha Rony, o outro ponta esquerda da equipe. Portanto, o Palmeiras não tinha ponta esquerda dentro de campo para tentar trabalhar as jogadas mais importantes, que, por exemplo, o Santos trabalha com seus pontas, a jogada de profundidade, de linha de fundo. O Palmeiras só tinha o Gabriel Veron como ponta para de fato trabalhar essa jogada, o que faz com que a equipe fique manca e mais previsível nesse tipo de lance. Além disso, o Palmeiras não tinha o seu artilheiro, o Luiz Adriano. Fora a lateral direita. O Palmeiras estava com o seu terceiro lateral direito, já que o Gabriel Menino estava fora por suspensão e o Marcos Rocha está fora também por conta da quarentena que tem de cumprir, porque testou positivo. No fim, o Palmeiras entrou em campo com seu terceiro lateral direito, sem ponta esquerda, sem um primeiro volante, e, portanto, teve de improvisar o Emerson Santos na posição, e além disso, no banco,
tinha 10 jogadores, 7 das categorias de base. 4 deles nem estrearam na equipe profissional e um estreou hoje, que nem da base é o Kusevich, jogador contratado que estreou na partida de hoje. Além disso, o Palmeiras também tinha uma dupla de zaga que nunca havia jogado junto, o Alan e o Luan. Então o Palmeiras tinha diversos problemas para lidar diante de um Santos mais completo e que é um time muito bom, é um time muito perigoso, principalmente por conta do Marinho, tem o melhor jogador do futebol brasileiro nesse momento para muitos. Então, de fato, o Santos tinha na sua missão a vitória. O Palmeiras jogando fora, com muitos desfalques, um empate estaria de bom tamanho dentro de um longo planejamento de temporada. Acho que por isso o resultado ficou mais satisfatório para a equipe do Palmeiras do que para a equipe do Santos. Bom, o Santos teve até mais volume, se impôs um pouco mais, muito porque o Palmeiras tinha no Vinha o seu lateral com maior qualidade de buscar a ponta, de fazer jogada de ponta. E ele não podia fazer isso porque tinha de marcar o Marinho o tempo todo. Na direita, o Mike tinha de se preocupar com o Soteldo, ainda que não seja o lateral que mais sobe, que mais avança. Além disso, como eu disse, o Palmeiras não tinha o ponta esquerda para buscar essa jogada à frente. E o Santos encaixou uma marcação alta, fazendo com que o Everton tivesse de lançar e procurar os homens de frente na ligação direta, no passe longo, com a marcação já encaixada. O Santos naturalmente conseguiu mais volume, conseguiu se impor mais. E a partir daí, surge o primeiro gol do Santos. Eu vou falar sobre o primeiro gol do Santos pegando a prancheta agora. E é claro, com a prancheta você vai entender um pouquinho, agora sem espelhar a prancheta, hein? Agora do lado certo. Você vai entender um pouquinho do que a equipe do Santos fez. Como um movimento só, você vai ver o ring light aqui também, não tem jeito. Um movimento só pode modificar e bagunçar e gerar uma cascata de erros que no fim das contas faz com que o adversário faça o gol. Um movimento. Repare, no primeiro gol do Santos, eu peguei só essa parte do campo, que é a parte mais relevante. E aí você vai ver que o Palmeiras tem o Alan e o Luan na dupla de zaga, o Mike na direita, o Vinha na esquerda, o Lucas Braga aqui, o Marinho aqui, o Pituca entre o volante e os zagueiros e o Soteldo um pouco mais atrás para sair em velocidade. A bola está com o Pará aqui no campo de defesa. Eu nem precisei colocar o Pará porque é dele que vai vir o lançamento. Qual é o movimento que começa a gerar a cascata de erros que o Roger Machado sempre falava? É o seguinte, quando você quer abrir espaço para os seus pontas, você tem várias ações que você pode fazer. Mas há uma ação que é bem interessante, e você vai ver os gols nos melhores momentos lá no Esporte Interativo, no YouTube você vai ver. O Caio Jorge, que é o centroavante, não está aqui. Quando o Pará recebe essa bola, o Caio Jorge está aqui. É aqui que o Caio Jorge está. E com isso ele faz o quê? Ele faz com que o Alan avance. Ele abre um buraco do lado esquerdo. Qual o objetivo de abrir esse buraco do lado esquerdo? Essa bola ser lançada nas costas do lateral, com um buraco aqui e um desequilíbrio defensivo. No fim das contas, o que a equipe do Palmeiras tem de fazer? Quando esse atacante puxa o zagueiro naturalmente tem que matar essa jogada, porque ele sabe que deixou um buraco aqui. E o Alan não consegue matar essa jogada. Não à toa, ele nem consegue desequilibrar o Caio Jorge. A bola é lançada, aparentemente encosta no Caio Jorge, e aí ela vem parar aqui. O Vinha, que marcava o Marinho, escorrega. Segundo erro. O Marinho dispara por aqui. Você percebe que tanto o Vinha quanto o Alan estão aqui. E o Caio Jorge, que nem mesmo foi desequilibrado pelo Alan, consegue disparar na frente dos dois e avançar para cá. Nesse momento de desequilíbrio, quando o Marinho chega na frente, o Luan é quem puxa a marcação para tentar fechar o Marinho e o Mike cai para dentro. O Pituca já está avançando para dentro da área, assim como o Soteldo. O Emerson Santos corre atrás do Pituca, mas ele diminui a passada. Ele tenta fechar o que o Luan deixou de espaço, mas ele não pensa que o Pituca pode receber essa bola. E aí, quando o Marinho passa para o Caio Jorge, sem marcação, porque os dois perdem na velocidade e vem para o meio, essa bola chega aqui com o Caio Jorge livre e ele solta para o Pituca.
Por que o Pituca está livre? Porque o Emerson Santos não avançou em velocidade suficiente para marcá-lo. E o Mike, quando chega para tirar o Pituca da jogada, ele diminui a passada para tentar deixar o Pituca em impedimento. Quando ele vê que não dá certo, cara a cara ele tenta tirar o Pituca da jogada, mas o Pituca vai e coloca a bola na rede. Perceba, um erro aqui na frente gera um desequilíbrio defensivo, outro erro aqui gera espaço para o Marinho, que é o erro do Vinha no escorregão. Depois o Alan não chegar na velocidade para tirar o Caio Jorge da jogada, é um outro erro, e o Caio Jorge aparece sozinho. O Mike tentar deixar o Pituca em impedimento é um outro erro, quando ele podia travar a finalização. E o Emerson Santos diminuir a passada para ocupar espaço em vez de tirar o Pituca, porque se você observar no vídeo dos melhores momentos, você vai ver que o Emerson Santos chega a encostar no Pituca e diminui a velocidade. Também é um outro erro. Portanto, essa cascata toda de erros que aconteceu porque o Alan foi empurrado para cá pelo Caio Jorge, e no fim das contas o Caio Jorge nem desequilibrado foi, por isso conseguiu aparecer aqui da assistência, gerou o primeiro gol do Santos. Fragoso, na prancheta ficou bagunçado. Tudo bem, eu sei. Mas agora que você entendeu todo o conceito, assista pelo menos umas 5 vezes esse gol no YouTube. Você vai ver que a equipe do Palmeiras acabou tendo uma cascata de erros exatamente como eu citei. Na sequência da partida, o Palmeiras consegue empatar num pênalti bem marcado. Depois, numa bola parada, a equipe do Palmeiras vira. E aí, um outro erro importante. Esse não foi uma cascata de erros, mas um erro importante. O Zé Rafael ganha de cabeça no primeiro pau. Obrigatoriamente pensando no segundo pau, porque ele vem para desviar para trás. E quando ele desvia, o William, que tinha a marcação do Lucas Braga, aparece livre para finalizar. Por quê? Porque o Lucas Braga comete o erro de ficar olhando só para a bola. É perceptível no lance que o Lucas Braga não está atento ao homem que ele está marcando. Ele está atento à bola. E aí o William consegue contornar o Lucas Braga e finalizar a tempo de colocar a bola na rede, virando o placar. O gol de empate da equipe do Santos tem muito a ver com o talento do Marinho. Muito a ver com o talento do Marinho, que participou diretamente do primeiro gol e no segundo gol foi lá e colocou a bola na rede. De que forma? Num cruzamento na área que a equipe do Palmeiras tira. Ele vai receber o passe do Balieiro, e um passe que nem era para ele, o passe era para o ponta, que disparava pela direita com liberdade, porque aparentemente o Lucas Lima não foi na marcação do ponta. E aí ele receberia de fato na linha de fundo para fazer o cruzamento, mas o Marinho se estica com agilidade, consegue dar uma puxada na bola, o Alan, que está parado, é surpreendido com isso, e aí ele faz o drible, o Alan não consegue fazer o pênalti, fica com receio de tentar marcar para fazer o pênalti, ele prefere deixar o chute, e o Marinho chutando dali. De fato, é muito perigoso. O Marinho, num jogo, uma jogada linda, de muita agilidade, muita precisão no drible, empata a partida. Perceba, o Marinho foi fundamental no primeiro gol, porque ele faz o movimento exato da jogada que o Caio pede. Quando o centroavante sai, o Marinho passa, acha espaço, exige que o Luan saia da sua marcação, e aí vários erros acontecem para que o Caio Jorge apareça na direita e consiga fazer o passe para o Pituca. Eu estou falando de 3 jogadores titulares fazendo uma grande jogada que passa pelo começo, pela primeira metade do gramado, pelo Pará, que também é um titular, também é importante na equipe do Santos. O Santos, com isso, consegue fazer uma jogada diante de um time que tem um volante improvisado, que tem um zagueiro, uma dupla de zaga, melhor dizendo, que não está entrosada, e ainda por cima, um terceiro lateral direito, o Mike, que acaba tomando uma decisão errada, assim como o Emerson Santos improvisado. No fim das contas, claro, esses jogadores têm qualidade? É óbvio que tem. Mas a jogada do Santos foi muito bem tramada e algumas tomadas de decisões erradas que acontecem foram feitas no mesmo momento. Naturalmente o gol sai e o Santos consegue fazer esse primeiro gol. No segundo, jogada de talento do Marinho, o Marinho participando mais uma vez e fazendo a diferença. O Palmeiras não tinha quem buscasse trabalhar várias jogadas para fazer a diferença. O Palmeiras, que teve de se preocupar muito mais em fechar a casinha por conta das armas do Santos do que propriamente de jogar, de conseguir tramar uma jogada pela esquerda quando tinha
quando não tinha um ponta esquerda, começando com o primeiro volante, que não tinha esse apoio porque era um zagueiro, e principalmente sem um ponta direito, ou melhor, sem um lateral direito que pudesse fazer uma jogada de ultrapassagem com o Gabriel Veron, porque tinha o Soteldo nas suas costas. Grande jogo do Santos, e claro, um Palmeiras bastante desfalcado, sem o próprio Abel Ferreira na beira do gramado, que também faz falta, evidentemente que o Vitor Castanheira conhece muito do que faz o Abel Ferreira, não pude ficar perto dele para acompanhar o que ele falava, para entender o comportamento do Vitor. Acompanhei muito mais o Cuca, que estava muito atento a posicionamento de profundidade e de movimentação dos seus atacantes, e de fato acabou funcionando essa preocupação do Cuca, fazendo com que o Palmeiras se preocupasse muito mais em marcar esses homens de frente do que propriamente em conseguir tramar suas jogadas ofensivas. Isso que eu consegui ver do gramado, isso que eu consegui ver do campo, não vou analisar profundamente vários lances da partida aqui, especificamente esse só porque eu vi mais algumas vezes, que me chamou bastante atenção no gramado, porque eu não tenho muitas ferramentas também para acompanhar a partida inteira e trazer uma análise mais completa. Mas, pelo panorama, deu para perceber que o Palmeiras saiu com um resultado até satisfatório, jogando fora de casa, diante de inúmeros desfalques, improvisando jogadores, tendo alguns desfalques importantes ofensivos que mexem com a sua força, contra um Santos que estava inteiro, que estava ali completo, com as suas principais armas, enfrentando a equipe adversária dentro da sua casa. Essa é a análise que eu trago. Se você discorda de alguma coisa, fique à vontade, por favor, sempre com elegância, em alto nível. Se você quer deixar algum comentário diferente, se você quiser deixar qualquer tipo de comentário, fique à vontade. Se eu esqueci de falar alguma coisa também, deixa aí pra galera ver, é bem importante. E eu agradeço demais o seu like, que é importante pro canal. Agradeço demais também a sua compreensão em relação ao espelhamento do vídeo que aconteceu no último. Muita gente avisou e eu já descobri como deixar certinho. Agradeço demais a moral de quem se preocupou em avisar. E claro, agradeço você que se inscreveu no canal, você que é inscrito há muito tempo. Muito obrigado, eu estou muito contente, empolgado com o crescimento do canal. Mais de 23 mil seguidores, a média de visualizações subindo e com a galera curtindo o conteúdo. Então, você já sabe, bora falar de futebol.